Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina denominada Aspectos Biopsicossociais do Público da Educação Especial. Eu sou a professora Ana Paula e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanho escuros abaixo do ombro, ondulados. Estou com um brinco prata e utilizando óculos vermelho escuro e estou com uma blusa preta de manga curta. E estou aqui no escritório e ao fundo tem uma porta fechada, uma porta de madeira fechada. Então, sejam todos bem-vindos, né, a essa disciplina. E nesse primeiro slide, eu vou estar descrevendo para vocês as logos, né, que estão aqui. Então, nós temos a primeira logo, denominada Universidade Aberta do Brasil. Depois a gente tem uma segunda logo da UFABC e uma terceira da NETEL, que é o Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas. Vou informar vocês que hoje, né, nós estamos sem o intérprete de Libras, que é o William. Destaco, né, que ele irá fazer o documento proveniente dessa live e será disponibilizado provavelmente na próxima semana. Então, antes de nós iniciarmos, né, também gostaria de agradecer a Heloísa, que está aí nos bastidores, né, muito obrigada, Heloísa, por estar aqui. E também gostaria de agradecer os professores, né, professor Renato, professor Bruno, o Adriano, e também todos os tutores que fazem, né, com que esse curso seja um curso com bastante qualidade. Então, gente, para a gente poder tratar um pouco a respeito dessa disciplina, né, a gente vai trabalhar um pouco com a divisão dos módulos, né, então vocês receberam aí, né, vocês cursistas também sejam todos bem-vindos, né, vocês receberam aí, né, um cronograma da disciplina. Boa noite, Cíntia. E nesse cronograma nós temos então o desdobramento dos módulos que acontecerão semanalmente, tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia, né? Nós teremos 6 módulos que vão ser apresentados a seguir. E eu vou estar trazendo um pouco a respeito da ementa dessa disciplina, tá? Então a gente vai compreender e analisar o percurso histórico e educativo acerca do público da educação especial a partir de uma vertente médico-pedagógica, a apresentação também dos modelos médico, social e jurídico da deficiência, né? Nós iremos, então, enfatizar esse modelo mais social e mais jurídico da deficiência, tá? Então, a gente vai ter um enfoque maior, né, no produto aí das legislações, dos documentos legais que são hoje muito evidenciados no modelo social da deficiência. Nós também iremos analisar os atores envolvidos no processo da avaliação pedagógica no contexto escolar, vislumbrando aí a atuação colaborativa nesse processo de avaliação pedagógica. Nós também iremos analisar e interpretar os documentos legais, que são aí documentos pautados, né, no histórico, voltado para a educação especial. E também, né, de forma majoritária, nós iremos analisar e discutir a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei de 2015, né, que tem um aspecto muito voltado aí para a nomenclatura, né, da nossa disciplina, que é o aspecto biopsicossocial. Então, nós iremos apresentar as nuances desse modelo biopsicossocial e apresentar as principais dificuldades que são encontradas nas instituições para estar ofertando, né, esse modelo na nossa sociedade atual. Então, nós temos muitos entraves, né, que não conseguem identificar esse modelo como um modelo mais contundente, um modelo mais atualizado. E também a gente vai analisar os aspectos jurídicos a partir desse modelo social, né, identificando as demandas do judiciário, né, mais voltado aí para o Tribunal de Justiça, com relação aos casos, né, de falta de profissional de apoio à inclusão escolar, que na maioria das vezes são
impetrados aí, né, esses processos pelas próprias famílias dos estudantes público-alvo da educação especial. Bom, gente, então, essa disciplina, né, ela é composta por um total de 30 horas, e essas horas, elas são divididas nas 6 semanas, né, que serão 6 módulos que eu vou apresentar a seguir, e a dedicação que vocês terão de ter para essa disciplina são mais ou menos 5 horas de dedicação semanal, né, para o desenvolvimento das atividades, e ao final de cada módulo, né, é muito importante que vocês entreguem, né, as atividades, mesmo que elas sejam atividades complementares, né, é importante vocês estarem desenvolvendo elas, mas sobretudo também as atividades avaliativas, tá? Então é muito importante pensar, né, que a gente vai, as atividades avaliativas, elas vão ser provenientes da entrega de vários estudos, né, que vocês vão fazer. Então, vocês vão estudar a literatura e vão desenvolver mapas conceituais, o photovoice, né, a construção de um caso, vocês vão fazer sínteses críticas, né, além da participação do fórum de discussão. Então, é muito importante que vocês, é imprescindível, na verdade, né, que vocês participem de todas essas etapas e cumpram aí com todas os critérios, né, que foram estabelecidos para vocês serem aprovados aí na disciplina, tá? Bom, gente, então no módulo 1, a gente vai trabalhar com aspectos históricos e conceituais da deficiência, né, a partir de um modelo mais médico, pedagógico e psicopedagógico. Então, a gente tem 2 literaturas, uma obrigatória e uma complementar, mas seria interessante que vocês acessassem aí, né, as 2 literaturas como mesma complementar, e é muito importante a gente pensar nesse percurso histórico, né? Eu digo que esse primeiro módulo está muito atrelado com a disciplina de História da Educação Especial que está sendo ministrado pela professora Kate, tá? Então, vocês vão ver muita relação agora nessa primeira semana com a disciplina que ela vem ministrando. Então, aqui, né, nós temos uma atividade que vocês já devem estar tendo acesso, né, nessa primeira semana. Então, eu vou tentar explicar um pouco a respeito do que eu gostaria que vocês desenvolvessem nesse primeiro módulo, né? Então, a gente vai trabalhar com a ortopedia mental, né? A ortopedia mental é um termo, né, que foi criado, que foi iniciado por 2 psicólogos, né, o Alfred Binet e o Armand Bellot, né, e eles criaram um método chamado ortopedia mental. E esse método, né, essa ortopedia mental, ela visava uma estimulação mental, né, por meio de atividades psicomotrizes, né, que a gente chama de psicomotricidade. Então, essas atividades que foram criadas lá atrás, né, há muito tempo, né, lá no século XX, eram atividades que estimulavam a capacidade cognitiva, que é um termo também proveniente lá do século XX, né? Então, é importante a gente pensar nessa nomenclatura, né? Capacidades intelectuais, fazendo também associação, por exemplo, às faculdades mentais, né? Então, o que seriam essas faculdades mentais, né? Lá naquela época, como que a gente pode correlacionar as faculdades mentais atrelada a uma nomenclatura mais atualizada no século XX, nos dias atuais. Então, hoje a gente poderia falar sobre as funções executivas, que seriam a atenção, a percepção, a memória, né? Então, é muito importante vocês estarem fazendo essa associação, né, dessa terminologia, para vocês estarem desenvolvendo essa primeira atividade. Então, qual é o desfecho, né, dessa atividade? Os estudantes deverão criar, então, né, vocês devem criar uma associação entre os termos utilizados naquela época e fazer uma correlação e atualização nos avanços ou modificações que esses termos tiveram ao longo da história, né? Então, é muito importante vocês identificarem aí, eu planejei uma tabela, tá? Então, vocês têm um modelo lá que vocês podem seguir, né? Então, os termos que eram utilizados lá no século XX, capacidade cognitiva, como a gente falou, ou faculdades mentais, né? Então, qual é a reinterpretação no século XXI desse termo, né?
e aí vocês vão precisar fazer uma síntese crítica, né, proveniente dessas modificações. Essa síntese, gente, é algo assim, um parágrafo no máximo, né? O que a história falava, o que a história considerava, e hoje, o que esse termo modificou, né? Uma síntese crítica daquilo que era estigmatizante do sujeito, falar de capacidade, né? Era mensurável a capacidade do indivíduo no século XX? A gente sabe que sim. Eram, inclusive, utilizados treinos, né? Treinos para que o indivíduo tivesse maior capacidade, né, de desenvolver, por exemplo, uma habilidade cognitiva de, por exemplo, de percepção. Então, a partir dos treinos, né, de esconder um objeto, mostrar o objeto, né, a criança, por exemplo, ela, à medida em que ela era treinada, ela conseguia desenvolver aquela habilidade com maior presteza, tá? Então, seria isso que vocês teriam de fazer nesse primeiro módulo, tá? E aí, gente, os critérios de avaliação, né? O que a gente vai considerar para avaliar vocês, enfim, nesse primeiro módulo, né? A avaliação aqui vai ser uma avaliação processual, essa atividade ela é complementar, né? E vai ser muito importante, né, que vocês, de alguma maneira, expressem o significado, né, como a gente falou, e as interpretações e reinterpretações da época. Então, o que esse modelo, né, da ortopedia mental, ele veio trazer de... Ele ele caiu em desuso, né? Então, como que hoje, né, esse percurso histórico, né, como que isso é olhado hoje, né, a ortopedia mental como um todo, né? Como a gente viu lá naqueles desdobramentos dos termos que vocês vão analisar, tá? Então, só para enfatizar aqui, essa atividade ela pode ser desenvolvida tanto individualmente quanto em duplas ou no máximo em trios. Então, agora a gente vai para o nosso módulo 2, tá? Que seria já um conteúdo proveniente aí da segunda semana. A gente vai, então, nessa semana, fazer uma apresentação e discussão sobre os modelos médico, social e jurídico da deficiência. Nós iremos apresentar os modelos médico, social e enfatizar sempre esse modelo social e jurídico da deficiência. Então, nós temos duas referências, né, que seria muito importante vocês conseguirem ler todas elas. E aqui, a atividade proveniente aí da segunda semana do curso, a gente vai, de alguma forma, né, identificar um vídeo, né, vocês vão ter acesso a um vídeo, é um vídeo curtinho, que ele vai trazer tanto o modelo biomédico, quanto o modelo biopsicossocial da deficiência. E aí, a ideia, né, de entrega, né, dessa atividade, seria vocês pensarem, né, no rompimento de um paradigma, e esse paradigma pautado no modelo biomédico, né? Então, e aí a gente gostaria que vocês respondessem uma questão, né? Quais são as forças sociais, né, que promovem as mudanças para o modelo social ou pós-social da deficiência, né? Então, que vocês possam reunir argumentos que possibilitem aí, né, alguns critérios que vocês possam elencar da importância, né, de nós rompermos aí com o modelo biomédico e sermos a favor do modelo biopsicossocial, tá? Então, vocês vão precisar gravar um podcast. Esse podcast, ele pode ter até 5 minutos, e também essa atividade, ela pode ser realizada individualmente, em duplas ou em trios. Acho que em relação a essa segunda atividade, decorrente do segundo módulo, seria isso. Aí, com relação à avaliação, né, o que a gente vai identificar, né, o que vai ser corrigido dentro dos podcasts? O conteúdo teórico, né, o teor daquilo que vocês vão trazer, pautado no modelo social, a temática em si, né, a síntese e o próprio fechamento. Então, é algo super sucinto, assim, sintético, que vocês vão precisar trazer aí nesse conteúdo aí do podcast a ser gravado. Bom, gente, agora a gente vai para o módulo 3, né?
O módulo 3, ele vai trazer um pouco, a gente sai um pouco da política, né, e agora a gente traz para esse modelo uma perspectiva mais prática, né, de análise aí dos princípios pedagógicos. Então, o tema, né, do módulo 3 é a apresentação e discussão dos principais princípios acerca da avaliação para a aprendizagem dos estudantes com necessidades educativas especiais, baseado aí no modelo português, né? Então, o objetivo do terceiro módulo é discutir, analisar e colaborar, né? Como que a equipe interdisciplinar desenvolve a avaliação para a aprendizagem dos estudantes com necessidades educativas especiais, que é um termo bastante veiculado lá em Portugal. Né? Então, para cumprir aí com a obrigatoriedade, né, desse módulo, vocês têm a leitura obrigatória de um texto, né? E aí tem outras 2 leituras complementares que eu sugiro aí que vocês, se vocês conseguirem fazer a leitura dos 3, seria muito importante, tá? Bom, com relação à atividade avaliativa, né? Aqui, gente, é uma atividade bem diferente, né? É uma atividade bem importante. E aí, apareceu uma pergunta aqui, eu depois respondo, tá? Apareceu muito rápido, depois no final, eu faço essa consideração. Então, gente, essa atividade, né, ela é muito importante, é uma atividade do desenvolvimento de um photo voice, né? Então, o que consiste o photo voice, né? É um recurso que vai permitir que a gente transmita as vivências que a gente teve, né? É um recurso muito importante, né? Que você pode, por exemplo, representar o que você está sentindo por meio de uma poesia, ou por meio de uma reflexão, né? Ou até mesmo por meio de uma narrativa, né? E por meio de fotos também, né? De fotografias, de forma imagética. Então, vamos pensar assim, se você fosse expressar um registro, né, do seu cotidiano, como que seria o seu cotidiano de trabalho? Vamos pensar assim, né? Qual seria o título que você daria para essa história? Quem faz parte dessa história? Então, acho que a partir dessas 3 indagações, né, dessas 3 questões, a gente faz uma reflexão de como produzir, então, esse material do Photo Voice, né? Então, partindo desse exemplo, né, a produção poderá ser a partir de uma narrativa digital, né, ou de forma imagética, ou de forma audiovisual ou textual, só que vocês vão precisar pensar, né, nas parcerias colaborativas, né, que se relacionam aí com as práticas de avaliação pedagógica, né, e refletir, né, sobre esses seguintes aspectos. As práticas de avaliação pedagógica para uma aprendizagem que seja satisfatória, seria importante, então, pensar que práticas são essas, né, que são práticas que são exemplares, né, práticas que são exitosas, né, as principais corresponsáveis, quem faz parte da rede, né, de colaboração, quem são os principais corresponsáveis dessa prática pedagógica, para a gente realizar uma avaliação pedagógica dentro do contexto escolar, né, pensando nesse sentido. E também, né, propor, então, práticas baseadas na colaboração, né, na troca mesmo, né, interdisciplinar ou multidisciplinar que vocês têm aí dentro das vivências de vocês, quem trabalha no contexto escolar, né, vocês podem trazer, então, esses aspectos, né. E aí, eu não vou ler todo o conteúdo que está aqui no slide, né, mas vocês têm todo um rigor, né, de cada entrega, se for por imagem, como que tem que ser, né, a partir das regras mesmo, né, para vocês entregarem o estudo. Por exemplo, o audiovisual, vocês vão precisar entregar uma narrativa gravada em áudio ou vídeo, né, que tem até 3 minutos. Então, aqui vocês têm todo o prospecto, né, de como vocês devem seguir para poder desenvolver essa atividade, tá? E o critério avaliativo, né? Então, é importante a gente pensar na criatividade, em vocês desenvolverem um conteúdo criativo, né, com base na sua vivência cotidiana. E para quem não trabalha, né, no contexto escolar diretamente, é importante se inspirar em alguma situação, em algum texto que vocês possam ler
e se espelhar naquele texto para fazer uma narrativa, né? Então, isso também vai ser levado em consideração. Então, nessa narrativa, né, vocês devem considerar um conteúdo que vão refletir essas práticas pedagógicas, sempre pensando na parceria, na participação da equipe, na corresponsabilidade, na partilha, né, dessa equipe. Então, e vocês também deverão se atentar para a escolha das práticas, que são práticas que tiveram sucesso, né, vamos dizer assim, e não enfocar naquilo que não deu certo, que ainda está em construção, mas para a gente maximizar as experiências exitosas que acontecem no cotidiano da escola, tá? Bom, aí no nosso módulo 4, eu não sei se dá para vocês visualizarem aí o cartaz, né? Nós teremos uma convidada especial nesse módulo, né? A professora doutora Jaima, é uma professora lá da UFMG, e a professora Jaima, ela desenvolveu um estudo que analisa documentos legais, né? E trabalha aí com essa perspectiva da análise da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão. Então, vai ser uma live muito importante, né? Eu conto com a participação de todos vocês, é muito importante vocês estarem aqui, né? Para poder dialogar, para poder, né, trazer informações, porque o texto também ele leva a várias reflexões, porque eles desenvolveram um modelo, né, de analisar os textos, os documentos, a partir de um software chamado Iramutec. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, é muito importante, na leitura que vocês fizerem, né, nessa leitura obrigatória, vocês vão ver como que é o desdobramento da análise do texto por meio desse software, tá? Então, é bem interessante aí fazer essa análise, né? E aí vocês vão vir para a live já com esse texto lido, tá? Então, aqui a gente tem as referências, né? São 4 referências, uma obrigatória e 3 referências complementares. E aí a atividade avaliativa, né? Como vocês vão ter lá nuvens de palavras, né? Porque esse software ele vai combinando as palavras, vai conectando ali os termos, né? Da própria legislação. Então é importante vocês, à medida que vocês analisarem o texto, vocês vão construir um mapa conceitual, né? A gente tem todas as diretrizes lá, mas eu acho que vocês já tiveram acesso, né? A um modelo de um mapa conceitual. Então, vocês vão, de certa forma, depois, tem um link para vocês acessarem e olharem esse modelo, né, de como que vocês vão produzir esse mapa conceitual. Então, é muito importante a gente pensar, né, como que vocês vão desenvolver. Então, vocês vão fazer umas principais conexões, né, a partir da elaboração desse mapa, também com os profissionais da educação, né, como são as redes interdisciplinares de atuação junto ao público da educação especial, com ênfase sempre na avaliação biopsicossocial, tá? Aqui a gente, né, só uma observação, a gente pede para quando vocês forem postar uma atividade, que vocês escolham apenas um integrante do grupo para fazer a postagem, tá? Até para facilitar para os tutores corrigirem. E aí, em relação ao critério avaliativo, né? Essa atividade, de certa forma, ela consiste na compreensão dos impedimentos também, das funções, né, estruturais que a pessoa enfrenta no dia a dia, né? Eu digo funções que estão pautadas, por exemplo, na falta, né, no impedimento que a pessoa com deficiência tem, de repente, de insuficiência ou inadequação para que ela participe dos espaços sociais, né? Então, a gente precisa identificar barreiras, né, identificar os espaços sociais em que a pessoa não consegue transitar, porque aquele espaço não é um espaço adequado para que ela consiga, de certa forma, transitar com acessibilidade de fato, né? Então, a gente vai tentar pensar nesse modelo social, né, da deficiência, e quais são os serviços e os atores que poderão compor a equipe também de avaliação biopsicossocial. O que deve ser considerado no modelo interdisciplinar desse apoio, né? Então, tudo isso vai ter que estar conectado aí nas várias redes, né, ramificações
do próprio mapa conceitual, e é muito importante que vocês, né, criem isso de forma bastante criativa também, né, porque a gente vai, de certa forma, né, analisar aí o que vocês trouxerem, né, com essas conexões. Por exemplo, se a equipe ela se reuniu, né, ela desenvolveu algum instrumento para poder analisar esse aspecto biopsicossocial, né, como que é as redes de saúde, educação, a própria assistência social e o sistema de justiça. Isso também é importante vocês analisarem. E aí nós chegamos, então, no módulo 5, tá? O módulo 5, ele vai também estar bastante atrelado com a parte prática, né? Com a parte de práticas escolares mesmo, de atuação na prática. Então, o tema, né, desse módulo é a caracterização da abordagem multinível, o sistema de suporte multicamada para os estudantes públicos de educação especial. O objetivo é apresentar os modelos de planejamento, ações preventivas, a fim de melhorar o resultado acadêmico e comportamental ou socioemocional, né, por meio dos apoios que são oferecidos aos estudantes, dependendo aí da sua necessidade, né. Então, nós temos uma leitura obrigatória, tá, e 2 leituras complementares. Com relação à atividade, né, proveniente deste módulo, também vai ser uma atividade avaliativa, tá? E a gente vai entender, né, o sistema de suporte multicamadas com intervenções que a gente pode falar, ou suportes, né, que são suportes comportamentais positivos. E a gente divide, né, em 3 sistemas, ou em 3 níveis de apoio. Então, a gente vai ver o nível 1 de suportes, né, ou de apoio. Ele é um nível que é mais universalista, né, pautado aí na questão de incluir o currículo, o método, os materiais, né, que são instruções que já são ofertadas pelo professor, e o modelo de nível 1, ele é muito baseado no desenho universal para aprendizagem, né, então são alunos que não necessitam de apoio especializado, ele vai, de alguma forma, oferecer instruções para todos os alunos da sala de aula. No nível 2 de suportes, né, a gente tem uma intervenção que ela vai, né, de alguma forma, necessitar de um apoio mais específico para eliminar uma barreira que algum aluno esteja enfrentando dentro da sala de aula, né? Então, é muito importante pensar aí, né, nesse nível 2 de apoio, o professor vai precisar fazer uma diferenciação ou uma acomodação do seu currículo para atender a necessidade de uma especificidade de um aluno. E o nível 3, né, de suportes, é um nível que vai aí ter um direcionamento, tanto a nível comportamental quanto desenvolvimental, voltado aí para a aprendizagem do aluno. Então, ele vai estar direcionado aí de forma a atender às necessidades mais crônicas, né, dos alunos que precisam de apoios mais sistematizados, mais individualizados também, tá? Então, à medida em que vocês analisarem esses níveis de apoio, vocês vão, de alguma forma, né, a atividade, né, vai ser realizada de forma com que vocês façam uma reflexão dos ambientes escolares, né, e vocês vão, a partir a partir da leitura do texto, né, na medida em que vocês lerem o texto, vocês vão estruturar estratégias, né, com vistas a oportunizar suportes indicados para um determinado estudante. Então, aqui é como se vocês também fossem criar, né, um caso para vocês estarem desenvolvendo aí, de acordo com o caso criado, que tipo de nível, né, de apoio aquele estudante necessita, e aí vocês vão precisar identificar, né, e fazer uma relação desse caso também com as equipes interdisciplinares, né? Como que a equipe vai, de alguma forma, identificar os componentes que esse aluno necessita, né? E como que essa equipe vai intervir? A intervenção, ela precisa acontecer de forma assertiva, né? Então, quais os atores que vão estar envolvidos nesse caso, né? E o que são, né? E quais são os 5 componentes que vocês vão precisar relacionar
os níveis de apoio. Então, tudo isso vocês vão precisar fazer na medida em que vocês lerem aí o conteúdo, né, do texto, vocês vão conseguir fazer isso a partir da criação, então, de um caso, tá? Ou vocês podem lançar a mão também de um caso que vocês atendam no cotidiano, né? É claro que vocês vão escrever, né, de forma sigilosa, não mencionando o nome, né, desse aluno, que isso também faz parte aí da nossa ética profissional, né? E aí vocês vão trazer, então, o sistema de suporte multicamadas aplicado a um caso que vocês vão criar ou vão identificar no cotidiano de vocês para fazer o estudo. Aqui, gente, a gente sabe que é muito pouco, né, que seria importante mais de uma lauda, mas a gente também se ateve, né, por conta das correções pelos próprios tutores, né, a gente identificou que vocês teriam de escrever, né, o caso e tentar sintetizar em até uma lauda, tá? Bom, critério avaliativo, então, né, com relação a esse módulo. A avaliação aqui vai ser formativa, né? A gente vai avaliar e reinterpretar o nível de apoio apropriado para o caso que vocês escolheram, e a gente vai ver a associação com essas etapas dos componentes também que vocês vão identificar, né, para poder discorrer sobre o caso. E quais são as estratégias, né, que o professor tem que usar para cada tipo de componente. Isso vocês também vão identificar a partir da leitura do texto, tá? Bom, gente, e aí chegando no nosso último módulo, né, o módulo 6, a gente vai trazer também uma professora, né, uma professora doutora, uma defensora pública, né, a professora Renata Tibiriçá, ela vai estar conosco, então, eu não falei os dias, né, para vocês. Se não me engano aqui, gente, é 13 de março, tá, que a Renata vai estar conosco, então é uma data que, né, é imprescindível a participação de vocês, né, nesse dia, e a gente vai estar discutindo nessa live sobre os aspectos jurídicos, né, como eu falei no começo, a professora doutora Renata, ela trabalha na Defensoria Pública, e ela ela faz a legislação em prol, né, dos estudantes com deficiência. Ela trabalha em vários níveis, mas o que ela mais trabalha, né, o que é mais importante a gente considerar é que ela recebe várias demandas de judicialização da própria falta de suporte, né, que esses alunos têm em relação ao apoio escolar, né? Então, os profissionais de apoio escolar, que são chamados também de cuidadores. E aí, nesse contexto, a gente vai analisar os aspectos jurídicos que envolvem, então, a contratação, a falta, na verdade, né, de contratação do profissional de apoio à inclusão escolar. E a gente vai identificar e interpretar as demandas voltadas para esse profissional de apoio. Então, aqui nós temos duas leituras, né, uma obrigatória e uma complementar, que seria importante também vocês lerem as duas, né, e a nossa atividade avaliativa seria na leitura de um texto, vocês vão escolher aí, também vão ter indicações, tá, no Moodle, para vocês escolherem ou uma notícia, né, pode ser uma notícia de jornal ou uma notícia de um blog. Geralmente as notícias de blog são notícias de mães ativistas, né? Então, que elas escrevem aí a falta de profissional, fazem denúncia no Ministério Público, né? Então, é muito importante a gente ler alguma notícia proveniente aí de algum caso que houve falta de profissional de apoio à inclusão escolar, e aí vocês vão elaborar um caso também. Ele pode ser real, porque pode ser de vivência de vocês da escola, ou um caso fictício, que vão envolver, então, um processo de judicialização, tá? E aí vocês vão tentar escrever, né, também no limite de até uma lauda, vocês vão escrever o caso de forma breve e vão trazer os desdobramentos, né, o que aconteceu depois que houve a judicialização, se esse caso a escola contratou o profissional, ou se
a escola não contratou profissional e a família tirou a criança da escola, colocou em outra escola. Então, tem diversos desdobramentos aí acerca dessa falta de profissional de apoio, tá? A inclusão escolar, que a gente chama de PAIE, mas aqui no Brasil é muito utilizado o termo cuidador, atendente pessoal, né? Então, tem os desdobramentos desse profissional também que estão preconizados na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão. E aí vocês também vão precisar inserir no Moodle, né, a atividade, sempre com antecedência, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí, com relação aos critérios, né, de inclusão, a gente vai identificar, então, quais são os desfechos críticos que vocês elencaram, né, as sugestões jurídicas, né, ou as intervenções que foram realizadas. Então, é importante também que nessa semana vocês participem do fórum, né, e que vocês tragam também, por mais que a nossa live seja limitada, né, de 1 hora, mas que vocês tragam alguma discussão para o final aí, né, a gente vai tentar, vou solicitar que ela tenha uma fala menor, para que vocês consigam fazer uma interação maior, né, decorrente aí toda essa avaliação aí desses processos que envolvem o judiciário, tá? E aqui, gente, estão algumas referências, né? Na verdade, eu coloquei todas as referências obrigatórias que vocês vão precisar ler. E aí, agora eu fico à disposição de vocês, caso tenha tido alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou aqui disponível para poder contribuir com vocês. Agradeço, tá? A participação de todos. Aí tem uma dúvida aqui, né? Professor, os estudantes não encontram os termos da atividade sobre ortopedia mental nos textos. Sobre tais termos, eles devem se basear obrigatoriamente nos textos da semana ou é uma pesquisa? Então, tá. Seria interessante que vocês fizessem uma pesquisa num material que eu disponibilizei, que é uma dissertação, tá? É uma dissertação de mestrado, se não me engano, tá nas referências complementares. Então, deem uma olhada lá, para vocês olharem os termos que eram utilizados lá, né, no início do século XX, para vocês fazerem essa associação, né, dessa reinterpretação dos termos no momento atual. Respondi? Qualquer coisa, volta aqui. Não tem, Magno? Então a gente vai providenciar, tá? Eu agradeço pelo... Vocês já olharam, né? Eu vou disponibilizar, então, a dissertação e ainda hoje eu consigo solicitar que seja inserida essa dissertação para vocês terem acesso e desenvolverem essa atividade, né? O estudo, tá? Então, Maria, o prazo para entrega das atividades complementares seria no final mesmo de cada semana, né? Por exemplo, terminou o módulo 1, vocês teriam de entregar a atividade até o último dia, né? Daquele módulo, para não ficar também tudo acumulado para o final, tá? É essa a minha sugestão, Maria. Obrigada, Elô. Os tutores de cada polo poderiam formar os grupos? Sugestão. Oi, Cíntia. Então, eu acredito que sim, mas eu acho que é de livre escolha de vocês, né? Se vocês tiverem vínculos com os outros alunos, eu acho que vocês mesmos poderiam se comunicar pelo chat, né, pelo fórum, na verdade, e montarem os grupos, né? Porque os próprios tutores não conhecem vocês, assim, acho que seria mais fácil vocês montarem. Mas é uma sugestão minha também, a gente pode, né, conversar sobre isso, Cíntia. Tá bom? Todos os módulos, Isabela, têm uma atividade avaliativa. Na verdade, atividade avaliativa são só 2.
atividade complementar tem em todos os módulos, e seria interessante que vocês fizessem todas, tá? Porque todas elas são levadas em consideração para fins de fazer um compilado de tudo que vocês fizeram para dar uma nota final da disciplina. Oi, Elisângela. Então, Elisângela, conforme eu acredito que sim, a gente pode prorrogar o prazo da atividade. Você fala de qual? Dessa primeira? Desse primeiro módulo? Ou não? Tá, a gente. Da ortopedia mental. Tá, eu vou conversar com o pessoal, né, e com o Adriano, e a gente verifica esse prazo de prorrogação. Mais alguém? Não? Gente, então assim, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, tá? Eu também vou tentar entrar no Moodle para poder me comunicar com vocês. E nós estamos aqui para poder atendê-los da melhor forma possível, tá? Então, desejo a todos uma boa noite e a gente se encontra, então, presencialmente agora no dia 19, e eu espero todos vocês, tá? Um abraço, uma boa noite.